Seja bem-vindo à sexta aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver este exercício aqui, que diz o seguinte: sabendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 384 mil quilômetros, aproximadamente, e que entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros, aproximadamente, quantas vezes a primeira distância está contida na segunda? Ou seja, a distância entre a Terra e o Sol é quantas vezes maior do que a distância entre a Terra e a Lua. É isso que está querendo. Então observe, esse exercício aqui é muito simples, porque a única coisa que ele quer é que você divida 150 milhões por 384 mil. Para achar o quê? O número de vezes que a distância entre a Terra e a Lua cabe dentro da distância entre a Terra e o Sol. Mas antes de resolver este exercício, vai aqui o meu recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através desta conta ou através deste Pix. Os dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou pegar a distância da Terra e a Lua e vou colocar em notação científica. Então, vou ter 384 vezes 10 ao cubo quilômetros. Vou pegar a distância entre a Terra e o Sol e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou ficar com 1500 vezes 10 à quinta. Por quê? Por causa do seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou deixar o valor da distância entre a Terra e o Sol maior do que a distância entre a Terra e a Lua, para facilitar na minha divisão. E vou deixar isso aqui, ó. X é igual, que x é o quê? É a quantidade de vezes que eu deveria saber que a distância entre a Terra e a Lua cabe dentro da distância entre a Terra e o Sol. Então, x é igual a 1500 vezes 10 elevado à quinta quilômetro dividido por 384 vezes 10 elevado ao cubo quilômetro. Depois eu vou fazer a divisão. 1500 dividido por 384. Então vamos lá. 1500 dividido por 384 dá 3. Por quê? Porque assim, se eu multiplicar 384 por 4, eu vou ter um número maior que 1500. Então não vai dar para dividir se eu for por esse caminho, né? Essa aí a divisão vai dar errado. Então para que a divisão dê certo, ó, 3 vezes 384, 1152. 1500 menos 1152, 348. 348 é menor que 384, então adiciono uma vírgula e baixo um zero aqui. Então vou ficar com 3480. Qual é o número, por qual valor eu tenho que multiplicar 384 para chegar em 3480 ou perto deste valor? Simples, tem que multiplicar por 9, porque 384 vezes 9, 3456. Então, 3.480 menos 3.456 dá 24. 24 é muito menor que 384. Então eu preciso o quê? Aumentar esse valor. Para aumentar esse valor, ó, eu baixo um zero aqui, aumento um zero aqui. Depois baixo outro zero, então eu fico com 2.400. 2.400 dividido por 384 vai dar 6. Por quê? Porque se eu multiplicar 384 por um valor maior que 6, vai dar maior que 2.400. E sempre, ó, você tem que sempre lembrar. Quando estiver fazendo aqui a divisão, ou eu consigo o valor exato, ou um valor que esteja abaixo, mas que seja próximo. Nunca vai poder ser superior. Então, 6 vezes 384 dá 2.304. Então, 2.400 menos 2.304 dá 96. Tem 96 aqui, baixa um zero, vou ter 960. 960 dividido por 384. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar 384 para dar perto de 960? Simples, por 2. 2 vezes 384, 768. Então, 960 menos 768 dá 192. Aí o que eu faço? Baixo mais um zero aqui. Fico com 1920. Agora, qual é o valor que eu tenho que multiplicar 384 para conseguir algo perto exato, né? A 1920? 5. 5 vezes 384, 1920. 1920 vezes, menos 1920, 0. Então, o resultado dessa divisão de 1500 dividido por 384 é 3,90625. Aí vocês perguntam, mas calma aí, eu preciso realmente chegar nesse valor? Esse valor aqui é um número grande, né? Pô, tem várias casas aqui depois da vírgula, tem 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula, precisa disso tudo? A resposta é não. Você não vai precisar de de todos esses números aqui. Eu poderia ter parado a divisão, ó, 2 casas após a vírgula. Duas, 3 casas após a vírgula, já podia ter parado a divisão. Podia ter parado aqui, ó. 3,906, parado aqui.
Não precisa prosseguir. Por quê? Porque você não precisa do número exato para resolver esse exercício. Você só precisa saber quanto mais ou menos a distância entre a Terra e a Lua cabe dentro da distância entre a Terra e o Sol. Observe, ó, as distâncias são aproximadas. Então, o número de vezes que uma distância vai caber na outra, por isso eu vou usar o valor arredondado. Então, ó, 1.500 dividido por 384 é 3,90625. Isso é mais ou menos 3,91. Arredondei aqui o valor. Pega o valor arredondado, prossigo aqui, ó. 1.500 vezes 10 elevado à quinta dividido por 384 vezes 10 elevado ao cubo é o mesmo que 3,91 vezes 10 elevado à quinta dividido por 10 ao cubo. Cheguei aqui, ó, aplico a propriedade de potência da divisão, quando eu tenho expoentes diferentes que possuem a mesma base. Aplicando, eu vou ter isso aqui, ó, 3,91 vezes 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 3. Novamente, ó, o expoente aqui, ó, do denominador desta fração, ele é positivo. Se eu jogo ele para cima, ele fica negativo. Se fosse negativo, quando eu passasse para cima, ia ficar positivo. Então, fique atento à regra de sinais. Prosseguindo. 3,91 vezes 10 elevado a 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Então, vou ter 3,91 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é o quê? 10 vezes 10. 10 vezes 10? 100. 3,91 vezes 100? 391. Então, quantas vezes aproximadamente a distância entre a Terra e a Lua cabe entre a distância entre a Terra e o Sol? Simples, aproximadamente 391 vezes. Então, ó, x é igual a 391 vezes. Essa é a quantidade de vezes, aproximadamente a quantidade de vezes que a distância entre a Terra e a Lua cabe na distância entre a Terra e o Sol. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o like de vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se, tenham bons estudos e até os próximos vídeos.